Dark City, ou Cidade das Sombras, de 1998. Vou começar citando o blog Galeria. Antes de Matrix e a Origem, houve Dark City. Em um cenário escuro durante todo o filme, acompanhamos a trajetória do protagonista, vivido por Russell Sewell, que pode se chamar John Murdoch ou não. Ele acorda para um pesadelo dentro de uma banheira em um hotel, com um filete de sangue na testa e vários indícios de que cometeu um assassinato, mas está sem memória. Confuso e aflito, pega uma mala, supostamente sua, e vai embora, prometendo ao recepcionista voltar para pagar as suas diárias atrasadas. Já estava hospedado há uma semana e nem se lembra de ter chegado até ali. Murdoch descobre que é casado com Emma, interpretada por Jennifer Connelly, uma cantora de um clube noturno. Aparentemente ela o traiu e ele deixou a casa indo se refugiar no hotel. Emma entra então na história como a esposa apaixonada e dedicada a trazer seu marido de volta. Na cidade sem nome, noturna, os relógios param sempre à meia-noite. Todos adormecem ao mesmo tempo e são então vítimas de criaturas, os estranhos, que trocam suas memórias e lhes dão novas identidades, assim como trocam também os prédios de lugar e toda a arquitetura, e recomeçam um novo ciclo. Os humanos são fantoches desses seres que buscam uma explicação para entender do que se trata a essência humana, que acreditam que seja a chave para salvar a sua espécie, que está condenada à extinção. A cidade da superfície é completamente artificial. Ela é moldada com uma mistura de memórias de vários lugares e tempos. A iluminação é amarelada, evocando uma melancolia e inércia constantes, e que contrasta com a iluminação da cidade subterrânea, o Covil dos Estranhos, que é azulada e futurista. É onde está todo o conhecimento e tecnologia. Ao mesmo tempo em que Murdoch está sendo caçado pela polícia, acusado de ser um serial killer, os estranhos percebem que ele é resistente à injeção de memórias e começa a desenvolver as mesmas habilidades que eles. Então eles passam a persegui-lo também. Murdoch vaga pelas ruas completamente confuso, tentando admitir a identidade recém-descoberta. Nada do que vai sendo apresentado lhe parece familiar, nem mesmo sua esposa, mas a pior descoberta vem a seguir. Como ele não dorme, descobre que o dia não existe e se desespera por respostas. Dr. Schreiber, interpretado por Kiefer Sutherland, é um médico atormentado e claudicante que traiu a própria espécie para se salvar. Ao saber sobre Murdoch, tenta avisá-lo sobre os estranhos. Mas Murdoch não sabe nem quem ele próprio é. Como poderá saber se Schreiber é confiável? Schreiber é o único ser humano que sabe o que está acontecendo e tem que conviver com a consciência de que todas as suas perspectivas lhe foram retiradas, e quando descobre sobre Murdoch, vê nele uma maneira de se vingar e talvez recuperar de alguma forma a sua liberdade. Outro personagem que merece atenção e que nas primeiras versões do roteiro seria o protagonista é o inspetor Frank Bumstead, William Hurt, um homem introspectivo, melancólico, que também se questiona o porquê não se lembra de alguns fatos de sua vida. Está substituindo um antigo inspetor que aparentemente enlouqueceu e anda dizendo por aí que toda a realidade é uma mera invenção, que não há crimes a serem investigados. Carregando a responsabilidade do cargo, mas também todas as suas dúvidas, vai atrás de Murdoch para prender o possível assassino. O diretor, que também é corroteirista, é o egípcio Alex Proyas, que antes havia feito O Corvo, que mesmo com todos os percalços que enfrentou, lhe rendeu um crédito de orçamento de 27 milhões para Dark City, seu terceiro longa. Proyas começou a escrever a história em 1991
e imaginava um roteiro com influências visuais dos clássicos como Brasil o Filme, Ladrão de Sonhos e as obras do expressionismo alemão. Vimos as influências diretas de Nosferatu e Metrópolis. Também às vezes podemos achar que estamos vendo animações dos quadros de Escher. Mas a fonte de maior influência para Proyas escrever a história foi o livro Memórias de um Doente dos Nervos, de Daniel Paul Schreiber. Escrito quando o autor já estava internado e no limiar da loucura. No livro, Schreiber descreve e reflete sobre sua infância na Alemanha do século XIX, em que foi altamente controlado e reprimido por seu pai, e fez uma fusão das suas percepções nesse estado de quase perda de sanidade com as lembranças que tinha de fato. No filme, Schreiber é uma pessoa completamente perturbada. Ele é o único ser humano consciente da realidade do que se passa ali, mas completamente ignorante sobre a sua própria realidade passada, já que teve que apagar as próprias memórias. É no fundo a pessoa mais poderosa, pois sabe como manipular as memórias, mas tem que manter a passividade e obedecer os estranhos em nome da sobrevivência. Os estranhos são os equivalentes, guardadas as proporções, ao pai de Daniel Schreiber, o escritor. O Schreiber real terminou seus dias em uma instituição para doentes mentais, suplicando para voltar para casa, onde acreditava que teria de volta o amor de sua família. No filme, o Dr. Schreiber e Murdoch são uma fusão dessa inspiração, já que Murdoch parece fazer toda a travessia dessa aventura para alcançar o que se lembra ser o mais próximo de um lar e do amor de sua vida, Emma, que talvez nem tenha existido, ou seja uma memória perdida de uma outra pessoa. Após submeter o filme ainda incompleto a algumas sessões de teste, em apenas uma delas as reações foram desfavoráveis. Mas os executivos da produtora New Line, que não estavam confiantes com a aceitação de um roteiro com temas existenciais tão sofisticados, exigiram mudanças que facilitassem a compreensão e adicionaram a narração inicial explicando toda a trama. Para piorar, a New Line classificou o filme como sendo de terror. Ora, ele é claramente uma ficção científica. Então foi direcionado ao público errado e teve o lançamento adiado por vários meses porque as salas estavam tomadas por Titanic. Nos Estados Unidos recebeu ainda uma classificação etária para acima de 17 anos, sob o argumento de que era um filme muito estranho. Como resultado de tudo isso, o lançamento em cinema foi um retumbante fracasso, e grande parte do público só o descobriu nos DVDs. Eu nem me lembro se esteve em cartaz. Proyas se arrependeu profundamente por ter cedido às pressões da produtora, mas felizmente conseguiu restaurar a obra e reeditá-la, eliminando todas as interferências da New Line. Não imagine que se trata de uma cópia de Matrix. Dark City é anterior a ele. E observe que há inúmeras cenas além do próprio tema, que são quase idênticas nos dois filmes. Também se compara ao Show de Truman e ao 13º Andar. Eu acho que o filme poderia ser um pouco mais longo, para que as soluções seguissem um ritmo parecido com o restante da produção. Acho o final um tanto apressado, mas mesmo assim o personagem principal demonstra evolução, coerência e conquista a simpatia do espectador. O desenho de som da produção é muito relevante e ajuda a dar o tom à trama. São importantíssimos os sons dos ponteiros dos relógios, o bater das portas, o subir dos prédios. Casam perfeitamente com a trilha sonora, que é uma mistura de músicas de épocas e ritmos diferentes. Embora no filme só executem 2 das canções da trilha. Até entrarem as músicas orquestrais de autoria de Trevor Jones, que tem uma identidade incrível com o clima do filme, evoca o tempo inteiro o tom sinistro e misterioso, torna presente através do coro o tuning dos estranhos, que é quando eles se sincronizam para alterarem a realidade, e traz com um naipe de cordas um som estridente, industrial e eletrizante, que dá a ideia das engrenagens das máquinas, da tecnologia futurista e mesmo o ranger dos dentes daqueles seres sombrios. É incrível e arrebatadora e funciona muito bem como música ambiente também.
Dentro do gênero ficção científica, é um dos melhores filmes sobre questionamento de realidade, extinção de livre-arbítrio e busca pela identidade. Para quem ainda não viu, se for possível, opte pela versão do diretor. Um bom filme para você!